Pessoal, agora é quase meia-noite, eu estou aqui do lado do medidor de energia da concessionária e eu vou mostrar para vocês a tensão que está chegando aqui. Eu estou com a iluminação do carro, eu desliguei todas as cargas para que a queda de tensão não influenciasse no resultado tanto assim. E eu não tenho acesso aqui a fazer medições dentro do medidor da concessionária, então eu puxei uma extensão lá de dentro e eu estou com um medidor de painel aqui porque ele tem iluminação, então vai ficar mais fácil de demonstrar. Repara a tensão que está chegando aqui, 240 volts. E não é meia-noite ainda. Essa tensão vai chegar fácil a 250 volts durante a madrugada. 240 é bem normal para essa instalação, é bem corriqueiro chegar nesse valor. E durante a madrugada vai chegar fácil a 250 porque as cargas em geral estão desligadas. E aí aqui vai chegar uma tensão ainda maior. Já é sabido por todos que a tensão no sistema elétrico brasileiro costuma flutuar bastante. E foi isso que eu exemplifiquei na gravação anterior, que é de uma instalação rural. Os equipamentos que estão instalados nessa rede, eles são projetados para trabalhar com uma tensão nominal. Mas como essa tensão flutua bastante, é responsabilidade do eletricista tentar minimizar os efeitos dessa flutuação. Um celular, por exemplo, que é destinado ao consumidor final, ele é projetado pensando em minimizar ao máximo as possibilidades de se utilizar alguma coisa errada, algo que vá danificar o aparelho ou que vá reduzir muito a sua vida útil. Se você verificar o carregador do celular, todos os celulares hoje em dia eles são bivolts. Então você pode ligar tanto em 127 quanto em 220. E por isso você não vai conseguir ligar numa tomada errada que vai queimar esse celular. Mesma coisa acontece com os conectores. O conector do fone de ouvido ele é diferente do conector do carregador. E por isso você também não consegue ligar errado, não dá para encaixar um no lugar do outro. Na questão da configuração, é tudo extremamente simplificado e tudo muito visual para que qualquer pessoa consiga utilizar. E também não tem nenhuma configuração que você vai fazer que vá danificar o aparelho. Agora com o material elétrico industrial é diferente, porque ele não é pensado para o uso do consumidor final, ele é pensado para ser instalado por eletricistas industriais. E esses, teoricamente, têm que ter o conhecimento do que estão fazendo. É preciso que o eletricista industrial saiba qual equipamento que ele deve utilizar em cada situação. Por exemplo, você não vai instalar uma chave fim de curso mecânica em um local que vai ter vários acionamentos por segundo. A chave mecânica não vai ter uma vida útil longa, e nesses casos se utiliza um sensor. E além de saber qual equipamento usar, é necessário saber como dimensionar o equipamento. Vou dar o exemplo de um contator. Se você vai utilizar um contator no motor do avanço de um torno, por exemplo, não dá para dimensionar como se fosse para a utilização de um motor de uma esteira. Um torno tem vários acionamentos consecutivos, inclusive com reversões em plena carga, e por conta disso a categoria de emprego é AC4 e o dimensionamento é feito de maneira diferente. Se você vai comprar um contator de 18 amperes, por exemplo, ele é 18 amperes dimensionado na categoria de emprego AC3. Se você vai utilizar em AC4, ele não vai conduzir 18 amperes. A capacidade vai ser reduzida para 15 amperes, para 10, para 9. Aí depende do modelo do contator, tem que consultar qual que é a capacidade considerando a categoria AC4. Então é necessário saber qual equipamento utilizar, saber como dimensionar e também é necessário saber qual a proteção correta para esses equipamentos. É necessário escolher o DPS correto para proteger contra surto, adicionar um monitor de tensão para proteger contra a flutuação da tensão, colocar um diodo de roda livre para evitar os surtos dentro do painel causados pelo desligamento de bobinas, filtros harmônicos também, quando você tem muitos conversores de frequência, isso está afetando de maneira significativa a taxa de distorção harmônica. É preciso entender também da proteção desses produtos e dimensionar, escolher os equipamentos corretos para fazer essa proteção. Esses dispositivos usados na indústria não costumam vir com essas proteções embutidas. Alguns podem vir, sim, principalmente os de maior valor agregado, mas a grande maioria não tem essas proteções porque ficaria muito caro colocar em cada um dos equipamentos. Vale muito mais a pena você colocar a proteção do painel, e aí é necessário conhecimento do eletricista que vai fazer a montagem do painel, mas você coloca a proteção do painel e protege todos os equipamentos, assim fica muito mais barato. Além disso, facilita bastante a manutenção também, porque se um surto queima um DPS, você vai lá e troca o cartucho do DPS ou o DPS inteiro. Agora já pensou se você tivesse uma chave de transferência com um DPS interno, com um varistor interno, e esse varistor queimasse? Você teria que desconectar sua chave de transferência, isso daria um transtorno enorme, mandar para a fábrica para poder consertar para depois voltar, sendo que a troca do DPS seria muito mais barata, muito mais fácil também, e seria feito em menos tempo. E fora o custo e a manutenção, ainda tem a questão da instalação, porque se você leva o cabo de aterramento para o DPS e para os outros equipamentos que precisam do cabo de aterramento, é muito mais fácil do que você ter que aterrar todos os dispositivos. Já pensou se os sinalizadores de painel, se as chaves de transferência, os contatores, os temporizadores, os botões, já pensou se tivesse que aterrar tudo?
seria muito mais custoso e muito mais trabalhoso também por conta do cabeamento adicional e se ocupar mais espaço no painel. Então a proteção individual por equipamento, além da simplificação, ela não tem vantagem quase nenhuma, porque é menos eficiente, é mais cara, é mais difícil. As pessoas compram equipamentos que ficam ligados 24 horas na rede, como chaves de transferência, controladores de fator de potência. Eles ficam ligados 24 horas do dia na rede e, portanto, eles têm que suportar todos os surtos. E são equipamentos que têm valor agregado. E as pessoas não colocam um simples DPS, que custa uma fração mínima do valor do produto. O mínimo que você precisa ter num painel, especialmente quando é um painel que fica ligado todo o tempo, é um DPS. Um DPS bem dimensionado e bem instalado também, com um aterramento decente. Não adianta nada ter o DPS e ter um aterramento mal feito, que vai gerar uma resistência grande e o DPS ele não vai atuar da maneira devida, que é desviando o surto para a terra. E além do DPS, os monitores de tensão também são equipamentos que podem salvar vários dispositivos elétricos. No começo do vídeo eu mostrei uma tensão que é corriqueira nessa instalação. Com certeza, eu medi num dia aleatório e com certeza ela chega a níveis muito mais altos ainda. E os equipamentos que são projetados para trabalhar com 220 até 240 volts às vezes, recebendo sinais de tensão muito mais altos assim, com certeza vão ter a sua vida útil encurtada, isso se eles não queimarem de maneira imediata, dependendo dos níveis de tensão que isso pode chegar, especialmente de madrugada, quando o consumo é baixo e a queda de tensão ela acaba sendo muito pequena, e aí explode a tensão. Geralmente de madrugada é o período em que você encontra os maiores níveis de tensão na rede. Então, se você é um eletricista industrial, você precisa ser como um médico cirurgião, precisa saber onde cortar, quais equipamentos utilizar. Aqui no canal está cheio de conteúdo falando de como utilizar equipamentos elétricos industriais. E um exemplo é esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela, onde eu falo de como escolher o DPS correto. Então, se você quer aprender como escolher o DPS, acesse esse vídeo, mas não deixa de dar o like, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações também, porque é isso que nos permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal.